Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. O assunto que eu vou explicar hoje é esclarecendo equívocos sobre a monarquia. Enfim, a visão equivocada que muitas pessoas têm quando se fala de restaurar a monarquia no Brasil. Então, vamos começar. Número 1. O rei mandará em tudo. Bom, como já foi dito muitas vezes, a monarquia aqui no Brasil ela é parlamentarista e constitucional, ou seja, o rei não tem poder absoluto. Além disso, nós não teremos rei, imperador. Eu tinha explicado isso num vídeo anterior, mas enfim, o monarca ele não tem poder absoluto. Ele não mandará em tudo. A nossa monarquia não é absoluta, mas sim ela é parlamentar. Então isso já é um grande equívoco que muitas pessoas têm. Número 2. O monarca é só enfeite. Bom, ou é 8 ou é 80, Muitas pessoas acham que ele vai fazer tudo, que ele vai mandar, ou ele não vai fazer nada. Mas enfim, o monarca não é só enfeite, ele tem funções como chefe de Estado, exercendo o quarto poder, que eu expliquei no vídeo anterior. Enfim, número 3. Se a monarquia for restaurada, a escravidão voltará. Bom, primeiro de tudo, foi a monarquia que acabou com a escravidão. Se não fosse ela, a escravidão teria continuado até depois de ter proclamado a República, sendo que a princesa Isabel, ela mesma ameaçou abdicar o trono em favor dos escravos. Tanto que a família imperial nunca teve escravos. Eles sempre tiveram trabalhadores assalariados. Então isso é um grande equívoco, Mas enfim. Número 4. Iremos retroceder mais de um século. Bom, o Brasil retrocedeu quando proclamou a República, quando deu o golpe de Estado. Nós deixamos de ser um país de primeiro mundo, nós viramos um país de terceiro mundo. Então isso é o grande equívoco. Quando a monarquia for restaurada, nós iremos avançar. Nós seremos um país de primeiro mundo. Iremos cada vez mais ser um país desenvolvido. Enfim. Número 5. O rei é tirano ou ditador. Isso aqui muitas pessoas acabam dizendo porque acabam comparando o monarca como se ele fosse um ditador. Não. Repetindo, a nossa monarquia não é absoluta. Quem afirma essa frase é porque não conhece a história do Brasil, não conhece a história de Dom Pedro II. O rei, entre todos os políticos, o rei é a pessoa que mais se preocupa com o povo. Enfim, número 6. A monarquia é mais cara do que a república. Bom, na época do Império, nosso país era um país econômico. Nós éramos a quarta economia mundial. Segundo dados do portal Transparência, o sistema político, a forma de governo aqui no Brasil, ela foi mais cara do que o Reino Unido, do que a Suécia e do que a Dinamarca juntas. Ou seja, o Brasil foi mais caro do que 3 monarquias juntas. Então isso é um equívoco. A monarquia não é mais cara do que a república, já está mais do que comprovado. Por quê? Porque na monarquia, gastos desnecessários são totalmente descartados. Isso o próprio Dom Pedro II sempre afirmava. Enfim, número 7. Não haverá mais eleições. Bom, isso é um equívoco também. Porque assim, numa monarquia parlamentar, ou seja, a presença de um parlamento, de um congresso, o Congresso Nacional continuará da mesma forma. Numa monarquia, nós teremos eleições sim, as pessoas irão votar nas pessoas que irão compor o parlamento, o Congresso. Vão votar em deputados, senadores, enfim, as pessoas que vão compor o Congresso Nacional. Então vai ter eleição sim, normalmente, porém ela não será obrigatória. Ela será voto facultativo e distrital. Eu posso explicar isso em outro vídeo, mas enfim. Número 8. Na monarquia não haverá democracia. Bom, isso é um grande equívoco, por quê? Havia maior número de democracia, Havia muito mais democracia na época do Império do que atualmente. Por quê? Porque numa monarquia, todos os lados, todos os segmentos, eles têm voz. Ou seja, o povo é um só. Tanto é que, nos 10 países mais democráticos no mundo, cerca de 6 ou 7 deles são monarquias. São monarquias, sendo que a Noruega, que é o país mais democrático do mundo, é uma democracia, mas mais democrático no mundo é uma monarquia. Enfim, a monarquia ela é mais democrática do que uma república. Número 9. Não haverá liberdade de imprensa. Bom, isso é um grande equívoco também, porque assim, numa monarquia,
haverá muito mais democracia, haverá liberdade de imprensa, normalmente como há, porque, por exemplo, que nem agora, a imprensa ataca totalmente o nosso presidente. Da mesma forma, vai ser quando a monarquia for restaurada. Na época de Dom Pedro II, ele era vítima de chacotas, de charges, até mesmo notícias falsas, que muitas vezes ridicularizavam ele, só que ele nunca censurou a imprensa, nunca censurou. Porque Dom Pedro II ele sempre falava que imprensa se combate com mais imprensa. Então não é censurando que nós vamos combater a imprensa, mas sim combatendo com mais imprensa. Então, haverá sim, continuará a liberdade de imprensa, só que a imprensa não poderá fazer apologia ao crime. Enfim, agora número 10, é o que muitas pessoas acreditam. A monarquia é impossível de ser restaurada, é perda de tempo. Bom, primeiro de tudo, a monarquia sim, ela é possível de ser restaurada, só depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Divulgar o assunto, esclarecer, defender, participar de manifestações, levar a bandeira imperial do Brasil, enfim, temos que declarar, temos que apresentar a família imperial para todos conhecer. Fazer com que a família imperial seja conhecida, porque a mídia não vai fazer isso, então eles dependem de nós. Então, a monarquia é possível sim de ser restaurada, só depende de nós. O Brasil que a gente quer depende de nós. Enfim, esses foram os grandes equívocos que muitas pessoas acabam afirmando. Se você conhece alguém que pensa assim, pega esse vídeo e vê para essa pessoa. Enfim, eu agradeço a todos que assistiram até agora. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que fazem parte desse canal.